meus amores, bom dia! Estamos de volta para mais uma aulinha e hoje vamos estudar um pouquinho sobre a nossa filosofia, vamos voltar para os nossos questionamentos, as nossas reflexões, os nossos diálogos que constantemente estávamos fazendo nas nossas aulas de filosofia. E o nosso conteúdo que nós vamos ver, conteúdo novo, refere-se ao pensamento, exclusivamente sobre a capacidade de pensar por si mesmo. E eu já vou introduzir a nossa aula com uma tirinha. Hoje nossa aula vai ser baseada em tirinhas, porque as tirinhas elas nos remetem a essa reflexão, a essa compreensão de um assunto abordado através de um desenho cômico. E aí na nossa tirinha nós temos um jovem que diz que vai apresentar um trabalho sobre drogas. E ele diz que escolheu a droga que mais vicia e mais causa danos à sociedade. E essa droga seria o poder. E aqui nós vamos começar a nossa discussão filosófica. Realmente o poder ele tem a capacidade de manipular a mente das pessoas. As pessoas, quando se deparam com o poder, elas começam a praticar uma forma de pensamento que é contraditória ao pensamento que a filosofia estimula. Normalmente, quando as pessoas têm acesso ao poder, não estou generalizando, estou falando de algumas pessoas, mas isso é um fato, realmente acontece. Quando as pessoas têm acesso ao poder, elas começam a desenvolver o pensamento para si próprio e deixam de estimular o pensamento por si próprio. O que é diferente, vejam bem, palavras semelhantes, mas com um resultado totalmente diferente. O pensamento por si próprio é quando você tem a capacidade de estimular a sua mente, de impor sua opinião, de criticar, de pensar por si mesmo, sem levar em conta opiniões alheias. Agora, o pensamento para si próprio é quando você começa a se tornar uma pessoa egocêntrica. Dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas atitudes, elas estarão voltadas para si próprio. E a comunidade, a sociedade, deixa de ser importante e necessário nesse contexto. Então, o que acontece? A filosofia e o pensamento, elas têm uma relação muito grande, elas são unidas, porque a filosofia estimula, como eu já falei para vocês, o conhecimento. A filosofia significa o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, e para que se tenha conhecimento é necessário ler, é necessário ouvir e é necessário pensar. Então, a filosofia ela vai estimular o pensamento próprio. Dentro do contexto filosófico, não é interessante que você apenas aceite as opiniões, que você aceite as propostas que são lhe fornecidas. Mas dentro da filosofia, o que é interessante é que você desenvolva e estimule o pensamento crítico, o pensamento próprio. E aí eu trouxe para vocês mais uma tirinha para enfatizar o nosso conteúdo. Mais uma vez o nosso coleguinha vai trazer uma compreensão para a gente da arte do pensar. Quando a mãe dele diz, hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. E ele responde, que pena, porque se pensassem, teriam tempo. Hoje em dia, muitas pessoas, grande parte da sociedade, tem vivido de forma automática, reproduzindo falas de terceiros, mas sem estimular o próprio pensamento para avaliar o que é realmente que tem do que as pessoas têm afirmado. Nietzsche disse que nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Quando você domina o seu conhecimento, quando você domina os seus próprios pensamentos, você começa a filosofar, você começa a questionar, a criticar, a trazer questões e a expandir o conhecimento de uma forma que anteriormente não seria possível. Quando nós aceitamos apenas o que é proposto por outras pessoas, nós acabamos inibindo a nossa capacidade de estimular nosso pensamento próprio, de ter nossas próprias opiniões. E dentro da filosofia, a sua opinião ela vai ser muito valorizada. E na construção do pensamento, na construção do estímulo ao pensamento, ao conhecimento,
nós vamos ter várias instituições que vão ser fundamentais para a construção desse pensamento próprio. E a primeira dessas instituições vai ser a escola. E aqui eu digo para vocês que a escola jamais ela vai trabalhar sozinha nesse contexto de estimular e de criar e de incentivar vocês a terem pensamento próprio. A escola ela vai preparar vocês com conhecimentos específicos e ela vai te estimular a produzir seu próprio conhecimento. Mas esse conhecimento, esse pensamento, ele não vai depender da escola, ele vai depender também de outras instituições que nós vamos estar conhecendo. E eu trouxe mais uma tirinha para vocês. Dentro da escola, não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Então, a escola não vai ser responsável apenas por trazer conhecimentos específicos. Mas dentro da escola, você vai começar a aprender a conviver em sociedade. E a escola se torna, nesse ponto, um fator essencial na construção do seu conhecimento e na construção do seu pensamento próprio. E aí eu trouxe para vocês uma análise do que a falta do pensamento próprio, a falta do conhecimento pode acabar fazendo com as pessoas. Na nossa tirinha de baixo, ele diz que a raiva é uma doença muito perigosa. Ela é transmitida por animais contaminados e por comentários e postagens nas redes sociais. Nós estamos agora contextualizando essa questão do conhecimento, do pensamento, através da falta de raciocínio. Quando nós deixamos de buscar conhecimento, nós começamos a transmitir mensagens prontas, nós começamos a assumir posturas que não permitem ouvir opiniões alheias. E aí nós começamos a disseminar, nós começamos a transmitir pensamentos prontos de outras pessoas. E um desses pensamentos, desses comportamentos e dessas ações, e alguns deles vêm acompanhados com a raiva, que é o que a gente consegue ver muito nas redes sociais. Você abrir, por exemplo, o Facebook, que tem sido uma ferramenta de exposição de opiniões, você consegue ver diversas formas de exposição de pensamento. Existem pessoas que vão apenas expor a sua linha de raciocínio e existem pessoas que vão querer impor a sua linha de raciocínio. E aí, logo abaixo nos comentários, a gente consegue perceber várias pessoas disseminando a raiva com pensamentos prontos, com pensamentos que já receberam de outras pessoas, com falas prontas, onde a gente consegue perceber que a sociedade ela tem deixado de estimular o seu próprio pensamento. Outra instituição super importante para a construção do pensamento e do conhecimento é a família. Por quê? Será no seio familiar que serão alimentadas as primeiras certezas e serão despertadas as primeiras dúvidas de qualquer cidadão, de qualquer indivíduo. Ela vai despertar e orientar as curiosidades das crianças. É dentro de casa que nós vamos aprender os primeiros limites. É dentro de casa que nós vamos aprender o que é sim e o que é não, o que é certo e o que é errado. Então, não adianta eu entrar dentro da escola sem eu reconhecer e sem eu ter aprendido primariamente o que são limites, o que é certo, o que é errado, porque é no seio familiar, é dentro do contexto familiar que nós vamos ter a primeira reflexão, a primeira análise própria de pensamento. É através dos ensinamentos familiares que lá no período da infância você vai começar a estimular seu pensamento próprio. Quando depois do ensinamento você vai estimular suas decisões, onde você vai refletir se é certo ou errado você colocar, por exemplo, o dedo na tomada. Todos os pais dizem que é errado, que não pode, que machuca. Eles estão te ensinando, mas é através desses ensinamentos primários que você vai construir as suas dúvidas. Será se realmente vai acontecer alguma coisa de ruim? E aí você vai constatar a realidade. Se fizer, você pode sofrer consequências. Então, a família vai ser a base para a construção de todo e qualquer conhecimento. E aí nós temos uma tirinha da Mafalda, onde ela diz para a mãe dela que pensou em ficar com um troco da padaria, mas não conseguiu. E aí ela disse que não conseguiu por causa de um inquilino, que começou a dizer para ela que era feio e que isso não se faz. E a mãe dela, lógico, perguntou a ela que inquilino.
E ela foi e disse, esse que a gente tem aqui dentro. O nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de estimular a nossa mente, quem vai nos dizer até onde nós podemos ir. É quem vai nos dizer quais são os nossos limites. E a família vai ser onde realmente a nossa história vai começar. E aí, não menos importante, nós vamos ter o Estado. O Estado como pessoa, como uma instituição governamental, vai ser responsável por garantir os direitos sociais da sociedade. Ou seja, vai garantir para nós educação, saúde, trabalho, moradia, lazer e segurança. Todos esses elementos que é de obrigação do Estado. O Estado o governo tem que fornecer educação. Ele tem que fornecer hospitais para você ter acesso à saúde. Ele tem que fornecer métodos e diversas formas de trabalho. Ele tem que facilitar e ele tem que permitir que você tenha acesso à sua moradia, ao lazer e tem que permitir que a sociedade esteja em segurança. São esses serviços que vão fornecer para a sociedade, para o indivíduo, a segurança necessária para que ele tenha um desenvolvimento intelectual pleno. Ou seja, se nós não tivermos, por exemplo, toda essa segurança que deve ser fornecida pelo Estado, nós vamos acabar acovardando a nossa mente. Nós vamos acabar nos tornando pessoas covardes no ato de pensar, no ato de buscar conhecimento. E aí a gente tem mais uma tirinha para contextualizar esse nosso conteúdo. Onde ele diz o seguinte, Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Por quê? Porque para mim não é seguro. Então, quando a sociedade não sente segurança, ela deixa de agir, ela deixa de estimular o seu próprio pensamento, as suas atitudes, as suas ações. Então, o Estado, a família e a escola são instituições fundamentais para estimular esse pensamento por si próprio. E aí nós acabamos caindo na vida real. Será que na vida real, pensar por si próprio vai ser a mesma coisa de pensar para si próprio? E eu volto a dizer para vocês, não. Quando nós pensamos por nós mesmos, nós estamos estimulando a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio. Agora, quando nós pensamos para nós mesmos, nós estamos nos tornando pessoas arrogantes e egocêntricas, o que não é interessante dentro de uma sociedade. E aí a gente tem a Mafalda mais uma vez contextualizando o que nós devemos ter e quais são os pensamentos que nós devemos estimular na nossa vida. E a Mafalda diz para o nosso mundo, para o nosso planeta, vou te dar pensamentos de vida, energia, sentimentos bons, amor, carinho e amizade. Mundo, agora eu vou te curar com os meus pensamentos positivos. Além de pensamentos positivos, nós precisamos ter nosso pensamento próprio. Nós precisamos encontrar alternativas para poder agir e transformar a sociedade que nós vivemos. E aí, para casa, vocês vão estar anotando essas questões que estão disponíveis aqui no vídeo. Vocês vão anotar no caderno, vão responder no caderno. E eu não quero que vocês respondam as questões apenas com sim ou não. Eu preciso que vocês reflitam. Eu preciso que vocês estimulem o pensamento de vocês para que vocês possam se satisfazer na resposta que vocês vão entregar. Então, vocês têm 5 questões aqui que foram discutidas, ou pelo menos que foi plantada a semente na mente de vocês para que vocês possam responder, tá, pessoal? Até a próxima aula. Um grande beijo para vocês, meus amores.